E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa última parte, né, digamos assim, em relação à nossa disciplina de enfermagem no módulo EAD. Essa última parte eu deixei justamente para falar sobre a administração e cálculos de medicamentos, tá bom? Claro e evidente que dentro dessa parte é importante que a gente faça o conteúdo, né, o fechamento dele, de acordo com as nossas práticas em laboratório. Então, a parte de administração de medicamentos ela é muito voltada para a parte prática. Não adianta a gente ficar só na teoria e não praticar de fato conforme programado na disciplina. Então, o fechamento, principalmente dessa parte, ela vem muito em função da prática laboratorial, né, para exercitarmos, enfim, administrarmos, realizar cálculo de medicamento, né, colocar em prática isso. Então, quando a gente fala sobre classificação de medicamentos, né, da administração de medicamentos, a gente fala sobre vias percutâneas, enteral e parenteral. Então, eu faço, né, um enfoque maior, principalmente na parte entérica e parentérica. Lembro a vocês que quando a gente falou em aulas anteriores sobre parte nutricional, eu já tinha esclarecido para vocês sobre a diferença do que seria enteral para a parte parenteral, né? Quando a gente fala entérica, a gente fala sobre o sistema gastrointestinal. Quando a gente fala parenteral, a gente está relacionando a parte de circulação. Dentro dessa temática, a gente pode ver, né, os 13 certos da administração de medicamentos, mas é importante que eu saliente algo. As bibliografias, elas são muito, assim, volúveis no que se diz respeito aos certos da administração de medicamentos, né? Hoje a gente pode ver aí bibliografias que já apresentam 16 certos, 17 certos, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Não é que com 13 certos a gente não tem uma base do que seria isso. Na verdade, os certos da administração de medicamentos, eles servem como reforço para que o próprio técnico de enfermagem, para que o enfermeiro, ele não fique susceptível a erros de administração de medicamento. Visto que hoje, né, de uma forma geral, a equipe de enfermagem ela peca muito, né, em relação a alguns tipos de erros de procedimento. E o campeão em relação a esses tipos de erros, infelizmente, é em função da administração desses medicamentos. Por isso que isso ele serve como uma situação de reforço para a gente não cometer erros. E você vai ver que apenas recomendações para que não haja esse tipo de situação, tá? Prescrição certa, paciente certo, né? Quando a gente fala sobre prescrição certa, a gente fala muito em relação a como é que essa prescrição ela vai vir, né? Questão de letras, né, legíveis, a parte médica. Paciente certo, sempre checar nome e sobrenome. Isso vem muito sobre a segurança do paciente a nível hospitalar. Né? A gente tem documentos que prezam a segurança do paciente a nível hospitalar, e um desses critérios é checar o paciente, né, em relação à sua identificação, medicamento certo, validade certa, forma e apresentações certas, dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente certo, via de administração certa, horário certo. É importante, né, já que a gente vai falar sobre administração de medicamentos, eu iria apresentar para vocês aqui as principais vias de administração de medicamentos. Então, é importante que o técnico de enfermagem ou enfermeiro ele conheça a técnica para ele realizar a administração de forma segura, tá? Então, para isso, ele precisa dominar a técnica de administração desses medicamentos. A parte de horário certo, né, ela já está bem descrita. Tempo de administração certa, tá? Será que essa administração é em bolos? Será que ela é contínua? Será que ela é intermitente? Ação certa, registro certo. Todas as vezes quando né, eu fico em sala de aula de forma presencial, uma das coisas que mais a gente encontra sobre dificuldade, né, dos alunos é em função dessa anotação de enfermagem, fazer o registro da forma mais correta.
E por essa insegurança, né, principalmente no que diz respeito aos termos técnicos, que acaba colocando informações que não condizem com a situação, né? E é uma das situações que a gente mais vê em relação a esses erros. Então, o registro, ele é extremamente importante que seja registrado da forma certa, de forma protocolar, tá? Começamos aqui falando um pouco sobre a via tópica, tá? Que ela é uma das mais simples de ser utilizada. Refere-se à aplicação de medicamentos na pele ou membranas mucosas para absorção. De forma geral, agem localmente. É por isso que o nome é aplicação tópica. Mas podem ocorrer efeitos sistêmicos, como nas administrações bucal, sublingual, transdérmica e inalação, tá? Temos aqui a modalidade de administração de medicamentos tópicos. Nós temos nasal, inalatória, perceba aí pelas próprias ilustrações, no que diz respeito a esses tipos de modalidades de administração de medicamentos tópicos. Oftálmica, intraocular, olha a diferença de oftálmica. Oftálmica, você lembra do colírio, colírio é oftálmica. Aí você fala, professor, será que existe algum medicamento que a gente coloque dentro do olho, dentro do globo ocular do paciente? Existe, tá? Essa aqui da sua esquerda, você vai ver que é uma modalidade intraocular. Professor, é uma modalidade simples de ser feita, comum de ser feita? Claro que não. A gente precisa entender que, por exemplo, pacientes que sofrem de edema macular por conta do diabetes, por exemplo, eles podem fazer administração de medicamentos dentro do globo ocular. Tipo de administração é essa feita por profissional médico, tá bom? Auricular, à sua esquerda, tá? Via vaginal, à sua direita. Bucal e sublingual, aqui eu posso fazer uma pequena observação. Quando a gente fala medicamentos, né, principalmente da região oral, a gente entende que esse paciente ele vai muitas vezes fazer uma autoadministração desse medicamento. E ele vai deglutir o medicamento, né, via oral. Quando a gente fala sobre sublingual, olha o nome, sublingual, abaixo da língua. No momento que a gente coloca esse comprimido, enfim, esse medicamento ele vai precisar ser dissolvido embaixo da língua. Então, ele não vai ser deglutido. A absorção dele vai ocorrer abaixo da língua. Se você pegar aí, né, um espelho, você vai olhar quão sua língua é vascularizada, o quão essa região é vascularizada. E, na verdade, né, dentro dessa situação, a gente necessita entender que medicamentos por esta via, ela é de uma fácil absorção e rápida também. Não é à toa que a gente pode fazer uso, por exemplo, de vasodilatadores numa situação, o paciente com angina, com infarto, a gente usa nitratos sublinguais para reversão dessa dor, né? Um vasodilatador. Então, o paciente está com a dor de infarto, faz uso da administração sublingual e, basicamente, essa dor ela é muito rápido de cessar. Via enteral, quando a gente fala sobre via entérica, a gente já remete o trato gastrointestinal. Tanto pode ser por via oral, via retal e das sondas gastrostomia, né, a GTT, ou sondas nasoentéricas e nasogástricas. Então, utiliza-se a via entérica, utiliza-se o sistema gastrointestinal para a administração desses medicamentos, a gente tem aí a via enteral, tá? Uma observação, né? A gente fala sobre via entérica, só fala para cavidade oral. Porém, medicamentos introduzidos na região retal também são parte da via enteral. Parenteral, então a gente já tem aí, né, um critério de parenteral, ou seja, eu estou utilizando o quê? A via circulatória desse paciente. Então, eu preciso entender dentro de uma farmacocinética que esse medicamento ele precisa ser absorvido
no momento que ele é absorvido, tá? No momento que ele é absorvido, tá? Eu preciso entender que esse medicamento ele vai ser colocado, por exemplo, na porção gastrointestinal e, consequentemente, ele cairá na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, eu já vou ter ali, ó, uma absorção desse medicamento, tá bom? Se é por via parenteral, esse medicamento ele já cai direto na corrente sanguínea, então ele não passa pelo sistema ali, né, da absorção. A etapa, na verdade, de absorção, que geralmente é dada tanto pelo estômago como pelo intestino. Então é importante que a gente tenha essa situação de diferença. E nós temos aqui algumas vias de administração importante a nível parenteral, tá? Envolve injetar o medicamento nos tecidos corporais, via que não utiliza o trato gastrointestinal. Existem 4 principais locais para a injeção. Então, nós temos aqui a intradérmica, anote aí no seu caderno, tá? Quando a gente fala sobre intradérmica, a gente vai ter como sigla ID, injeção na derme, exatamente abaixo da epiderme. Professor, quando é que a gente utiliza uma situação como essa? Por exemplo, numa prova tuberculina, né? Fazer algum tipo de exames com reação alérgica, a gente utiliza a parte anterior, né, do antebraço para realizar esse tipo de administração. A vacina BCG, né, para fazer a BCG, a gente sabe, BCG é a primeira vacina que é realizada dentro do calendário vacinal da criança, pode ser dada até em maternidade. Essa marca que nós temos aqui, ó, da parte do braço direito, é uma administração de vacina por via intradérmica, tá? Ah, será que a intradérmica então é simples porque ela é muito superficial? Se você não utilizar a técnica correta para fazer a intradérmica, você erra o procedimento, tá? A intradérmica, por mais que ela seja a mais superficial que nós temos, caso você faça a angulação errada dessa agulha, você não consegue fazer na região intradérmica, né, abaixo da epiderme, e pode acabar pegando tecidos mais abaixo, né, como a derme ou tecido subcutâneo. Então, parte subcutânea, injeção dos tecidos abaixo da derme, subcutânea, um exemplo mais prático, insulina, tá? Quando a gente faz a administração de insulina, a via subcutânea, ela é a preferencial. Lembrando que algumas vacinas também são por ordem subcutânea. Que vacinas? Todas as vacinas virais. Foi vacina viral, vírus atenuado, é a subcutânea que é feita. Intramuscular, injeção no músculo, o próprio nome já estava dizendo, né? Intramuscular. E a intravenosa, IV ou EV, né? Que é a injeção diretamente na veia. Professor, tem outras vias de administração? Existem. Essas são as principais. Nós temos aqui, ó, nesse slide, a angulação mais comum em relação à administração desses medicamentos. Nós temos a intramuscular, onde a intramuscular, em sua maioria, nós iremos utilizar o ângulo de 90 graus, tá? Perceba aí na própria ilustração que essa, né, 90 graus em relação à pele do paciente. Subcutânea, 45 graus. Perceba que à medida que essa angulação ela vai diminuindo, a gente vai fazendo com que o bisel desta agulha venha para tecidos mais adjacentes. Intravenosa ou endovenosa, nós temos aí, ó, uma angulação, né, de 25 graus, algumas literaturas ainda chega a 30 graus. Intradérmica, de 10, na verdade, a 15 graus. Veja que a intradérmica ela é a mais superficial, ela vai ser essa administração abaixo da epiderme, né? Ela administra na derme. Então, é intradérmica. Lembre bem, tá? Que dentro desses critérios a gente vai ver alguns, principalmente em relação à posição deste bisel. Um dos dispositivos, né, que a gente disse são dispositivos não agulhados relacionados à parte prática, nós temos aqui, ó, o famoso abocate ou gel, tá? São esses dispositivos, né, que na verdade a gente tem aí
relacionados, né? Os dispositivos de Teflon relacionados à nossa administração. Via de regra, Gelco, nós iremos fazer todo tipo de administração de medicamento, onde este medicamento ele vai permanecer por mais um pouco de tempo no paciente. O scalp, que é o dispositivo agulhado, ele praticamente não está sendo mais utilizado para medicamento. Porém, se for um medicamento em bolos, ou seja, na seringa, pode ser feito. Se for, por exemplo, para fazer uma coleta sanguínea, pode ser feito. Vou medicar, vou colocar esse paciente no soro, não é mais recomendado a utilização do dispositivo agulhado, e sim do gel. E, né, para a gente entender bem, questão de numeração, importante demais, tá? Perceba na própria ilustração que quanto maior o número, menor é o dispositivo. Veja bem, 14, 16, 18, 19, 20, 24. Quanto maior o número, menor é este dispositivo. Então, o número 14 é maior que o gelco de número 24. E outro detalhe que você possa estar percebendo aí, que os gelcos, todos, eles são números pares. 14, 16, 18, 20, 22, 24. Significa dizer que eu não vou ter gelco 21, não vou ter gelco 19. Sempre números pares. Diferente, ó, dos scalps, os dispositivos agulhados. Porém, lembrem-se, em relação a esses dispositivos, a gente hoje, na prática, a gente não faz mais o uso, né, de um medicamento intermitente, né, de forma contínua, não faz. Se for para fazer coleta sanguínea ou fazer uma administração rápida em bolos, pode ser feito, tá? Porém, não deixa no paciente. O dispositivo de Teflon, o gelco, ele pode ficar até 96 horas, né, a depender do protocolo institucional. Então, a gente ainda deixa ele por um bom tempo. Professor, até quanto tempo pode ficar o agulhado? Eu já falei que o agulhado ele não permanece. Antigamente permanecia, mas hoje não há mais essa recomendação, tá bom? Outras vias de administração de medicamentos, né? A gente tem aí na nível parenteral, epidural, catéter no espaço epidural, geralmente ele pode ser feito aí para fazer algum tipo de anestesia regional, tá? Intratecal, catéter implantado no cérebro, tá? Quando a gente fala no cérebro, ali na parte de próximo ali da medula, líquido cefalorraquidiano, fazer essa parte intratecal. Intraóssea, infusão direta na medula óssea, tá? Essa intraóssea, ela é pouco conhecida porque geralmente a gente utiliza ela em uma situação emergencial, tá? O paciente, ele está precisando ali de uma droga, que muitas vezes é uma droga vasoativa, uma situação de parada cardiorrespiratória. Se é uma parada cardiorrespiratória, o débito cardíaco vai estar diminuído, então as veias desse paciente vão estar muito finas. Então, se houver uma demora na administração desse medicamento, o paciente ele pode morrer. Consequentemente, pode ser feita uma infusão direta na medula, ou seja, direta no osso do paciente, favorecendo a administração desse medicamento, certo? A grande desvantagem dessa administração, porque de certa forma acaba causando uma fratura óssea. Não deixa de ser uma fratura que esse medicamento, ele vai, nessa administração, na verdade, vai realizar, tá? Intraperitoneal, medicamentos infundidos na cavidade peritoneal. Geralmente, né? Pode ser feita aí, principalmente em pacientes que estão fazendo diálise peritoneal, que pode ser feita algum tipo de infusão de medicamento nessa região. Intrapleural, através do tubo torácico no espaço pleural. E intraarterial, medicamentos diretos nas artérias. Então, nós temos aí várias vias de administração parenteral. Agora, lembrem-se que, diante dessas vias de administração, eu tenho aquelas mais comuns. Quais são? Principalmente intradérmica, subcutânea, endovenosa, intramuscular. São as mais comuns que a gente utiliza na nossa prática clínica, diante das nossas administrações de medicamento. Tranquilos? Pois bem,
Essa primeira parte, como eu falei para vocês, é uma parte introdutória. A partir da nossa segunda parte, nós iremos começar a destrinchar cada via de administração e as técnicas que são apuradas. A partir disso, a gente fala um pouco sobre os cálculos de medicamentos que são colocados dentro da nossa prática clínica, para a gente fazer o fechamento dos cuidados pós-morte com este paciente, que a gente vai falar um pouco sobre banho no leito, diante de uma situação como essa. Tranquilos? Então, continuem a estudar, fiquem com Deus e até a próxima.